bem-vindos a mais Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe Dylan Dog e Dragoneiro. Aqui as edições Dragoneiro número 25 e Dylan Dog número 41. E são duas edições bastante interessantes, mais edições da Bonelli que eu gosto bastante. Começando com Dylan Dog, Fantasmas. É uma história do Claudio Chiaverotti com o Luigi Siniscalchi. Foi escrita, ou pelo menos lançada em outubro de 93 na Dylan Dog 85. Lá na Itália, e é inédita aqui no Brasil. A primeira publicação, outubro de 2024. E ela tem uma trama bem interessante, bem intrigante, como o Dylan Dog sempre traz. O autor, perdi o nome dele já, o Chiaverotti, ele vai mergulhar num dos tropos narrativos mais comuns do cinema de horror, das histórias de horror, mas principalmente do cinema, que é trabalhar com fantasmas. E é um fantasma que vai ser despertado por adolescentes entediados que vão fazer uma mesa de Ouija e tentar falar com o além-vida. Ao falar com o além-vida, isso impacta todo mundo, todos esses adolescentes, mas de repente eles voltam para casa e um a um começam a morrer de formas estranhas, sejam sonhos, pesadelos, seja alucinações, sonhos acordados, esses pesadelos acordados. As crianças começam a morrer e o Dylan Dog acaba se envolvendo porque uma dessas adolescentes vai pedir ajuda pro detetive do pesadelo. E a história vai se desenvolver nessa pegada. Claro que não é só isso, não é um filme de terror B que a gente assiste a todo momento, e a Amazon tem de monte, e eu gosto, eu assisto muito esses filmes, gosto bastante de filme de horror, então bons e ruins eu acabo assistindo e tem umas recorrências bem grandes. Mas o Dylan Dog, o Chiaverotti, ele consegue fugir desse tema básico, que é o que ele apresenta inicialmente, com outros elementos, trazendo essa possibilidade realmente de um fantasma, mas ampliando o que é esse fantasma, o que é esse espírito. Ele pode ser outra coisa. Ao longo da narrativa a gente tem várias possibilidades, e é isso que é trabalhado. É bem interessante e acaba caindo também em críticas das questões da nossa própria sociedade, que o Chiaverotti vai levantar com essa ideia de fantasma. Bem interessante. Mais uma leitura legal dessas primeira leva de histórias do fantasma, do Dylan Dog, do fantasma. Fantasmas são as criaturas. E depois a gente vai para Dragoneiro 25. Aqui a gente tem as edições da 30 e 31, de novembro e dezembro de 2015. Quer dizer, são 20 anos de diferença de uma história para outra, personagens diferentes e tal. O Luke Enoch que faz o roteiro, e as edições tanto 30 como 31, elas são um conto, uma história, um conto fechado. A diferença é que o Gianluigi Gregorini, que faz a primeira história, ele recebe a ajuda do Giancarlo Olivares na segunda, para dar essa continuidade. O Dragoneiro, para quem não conhece, é esse personagem de fantasia da editora Sergio Bonelli, e na Itália ele tem, além da série principal, ele tem alguns especiais. Eu falei do primeiro especial já aqui no canal, porque eu tenho edição italiana. A Bonelli ainda não publicou nenhuma dessas edições especiais, mas são edições coloridas e que ampliam, assim como tem a Júlia Especial e outros, o Dylan Dog tem, e outros personagens. Mas o que tem de diferente no Dragoneiro, do Dylan Dog, por exemplo, é que a continuidade, ou pelo menos a cronologia, ela é mais presente. Então existe um pano de fundo, um cenário se desenvolvendo, além dos próprios personagens, maior do que histórias do Dylan Dog, que eu acabei de comentar, o próprio do Tex. Porém, apesar dessa questão que ela engrandece para quem acompanha todas as edições, ela não impossibilita de você, que nunca viu Dragoneiro, pegar essa revista e ler a história. Aqui o que a gente vai acompanhar que vocês precisam saber, isso vai mostrar um pouquinho. O Dragoneiro, que é o protagonista, ele tem alguns amigos, um orc, que é o Gimor, a Cera, que é uma elfa da floresta, que
que é praticamente vegana, gosta muito de flores, de plantas. O Guimor, que é o orc, ele é super inteligente, gosta de cozinhar, mas ele é forte, ele é grandão. E aí eles vão para uma cidade afastada, um vilarejo, fora da região de Erondar, que é o reino principal desse cenário, e é para quem o dragoneiro, né, o Ian, que é o nome dele, trabalha, né, como batedor, visitando locais, fazendo pequenas missões, mas nesse caso ele está numa missão pessoal, porque ele sente que aconteceu alguma coisa com uma antiga amiga que ele tem do passado. Ao investigar essa cidade, nas províncias livres, na cidade de Solian, ele acaba descobrindo que a cidade está sendo atacada por um fungo, e esse fungo está despertando raiva nas pessoas, e as pessoas estão se matando. Na verdade, esse fungo, a gente vai descobrir logo, não. Na verdade, a introdução mostra isso. O Dragoneiro é uma história medieval, mas ele está trabalhando, obviamente, dialogando com a nossa sociedade, dialogando com o nosso presente. Os autores não são deslocados do próprio momento que eles vivem. E aqui a gente vai ver que o reinado, né, de Erondar, ele tem o seu destacamento do exército e um destacamento específico de pesquisa biológica, pesquisa de armas. Eles estão desenvolvendo uma arma biológica para uma missão específica que é desenvolvido aqui, que é até apresentado, mas que serve também para a expansão do próprio império. Sabe aquela sociedade que acaba entrando numa terra que não é dela, que tem um monte de gente morando, e aí por causa de outras pessoas, de outros países poderosos, ela consegue força suficiente para se enfiar nesse local, e de repente ela começa a se expandir com a bênção desses mesmos países que, por um motivo ou por outro, por uma culpa do passado ou por interesses muito presentes, dão armamento e dão apoio moral e financeiro para esse país se expandir, apesar de todos os massacres que ele vem fazendo e de vários formatos que ele vem fazendo. O reinado de Erondar, né, esse império de Erondar, tem um pouco disso. Eles, há um tempo muito distante, Erondar e vários reinos se juntaram para confrontar um grande perigo. Erondar, que conseguiu virar um grande império, e existem outros impérios que são menores, mas têm acordos políticos, acordos comerciais para serem independentes. Só que em determinado momento, um determinado governante ou determinados grupos de interesse resolvem expandir. E por que não utilizar armas biológicas? Aqui a gente vê um teste de armas biológicas, a destruição que isso pode causar. São as 200 páginas de história vão tratar disso. Essa edição específica, elas mostram para quem acompanha o Dragoneiro, né, desde o começo, um momento de virada bastante importante para o personagem. Ele já vem sentindo esse questionamento com o reinado, né? Missões que ele tem que fazer, cenas e locais que ele acaba entrando em contato que ele não concorda, mas nesse momento ele tem, além de correr risco de vida, ele tem contato direto com pesquisas que estão sendo feitas para praticar massacres, para praticar essa expansão do Império, e que o Ian, é completamente contra, assim como os amigos dele. Então isso vai começar a provocar questões que vão acarretar em grandes mudanças. Mas por enquanto, essa história se encerra nessa teste de arma biológica num cenário medieval, ou num cenário de fantasia. Eu não gosto de usar medieval porque ele não condiz em nada com essa ideia que a gente tem, mas, né, de o que é medieval, quais são os elementos de uma Idade Média que durou 1000 anos em diferentes partes do mundo, muito voltado para a Europa. Enfim, mas por causa da cultura a gente acaba falando. Mas
ignora tudo isso. É uma história de fantasia, capa, espada, magia, feitiçaria, e que funciona muito bem, e trata também de temas políticos e de temas como esse, de uma arma biológica. Muito legal, bastante interessante. Dragoneiro e Dylan Dog, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero saber de vocês, se vocês estão lendo, não estão lendo, gostam, não gostam. A gente conversa nos comentários. Por enquanto, espero que vocês tenham gostado. Me siga nas redes sociais, @PressoGuard, onde eu falo sobre filmes e séries. Tem o link na Amazon, qualquer compra no link na Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, e que eu trago aqui para debater com vocês essas ideias, essas percepções. A gente se vê no próximo episódio, então até mais e bons quadrinhos.